Oi, eu sou a Aline Lemos, eu sou artista e quadrinista em Belo Horizonte e hoje nós vamos falar de mais um elemento da edificação que abriga o Museu Casa Kubitschek, o Cobogó. Ao longo do vídeo nós vamos falar sobre sua criação, sua funcionalidade, sobre o seu emprego em diversos projetos da arquitetura modernista e sobre a sua presença na paisagem urbana de Belo Horizonte. E além disso, nós vamos aprender a fazer um stencil baseado na forma do Cobogó do museu. Vem com a gente! O Cobogó é um elemento da arquitetura criado em Pernambuco na década de 1920. Ele consiste em um painel de estrutura modular, ou seja, baseado na repetição de um mesmo elemento. No Cobogó, elementos vazados substituem os tijolos, como forma de introduzir ventilação e luminosidade na arquitetura. A palavra Cobogó deriva dos sobrenomes dos seus criadores, o português Amadeu Oliveira Coimbra, o alemão Ernest August Beckmann e o brasileiro Antônio de Góes, todos radicados no Recife. Os três trabalhavam na construção civil e buscavam uma solução econômica para projetos em lugares quentes e úmidos. A inspiração para o Cobogó veio da arquitetura colonial e da arquitetura islâmica. Ele se assemelha às treliças e muxarabis, que são elementos vazados formados por tramas de madeiras, e também estão presentes no Brasil. O Cobogó, por sua vez, era inicialmente feito em cimento e podia ser fabricado em alta escala por baixo custo. Em 1929, foi patenteado pelos criadores como um novo sistema de blocos de concreto para a construção, denominados blocos perfurados com bogó. De acordo com o memorial descritivo, a finalidade seria substituir o tijolo de argila comum, sendo mais resistente, econômico e seguro. Para representar o Cobogó nesse desenho, escolhi a técnica do stencil. Ela serve para reproduzir uma imagem simplificada de forma rápida, e assim como o Cobogó, funciona a partir de uma forma vazada. O stencil é feito de uma matriz, na qual é recortada a forma desejada. Funciona como uma janela, ou um Cobogó, que isola a área onde a superfície receberá a tinta. Aqui vamos utilizar uma folha de acetato, esponja e tinta guache, mas outros materiais são possíveis. A chapa de radiografia e o spray são alguns dos mais comuns. Um material transparente facilita a reprodução do desenho escolhido. Atenção! Cuidado para não destacar da folha as áreas que você deseja manter sem tinta. Para evitar isso, usamos os filetes, chamados de ponte. O Cobogó e o stencil dependem de uma reflexão apurada sobre luz, sombra, forma e contraforma. Na construção de ambos, é preciso decidir o que é sólido e o que queremos deixar atravessar, seja a tinta e o spray ou a luz e a iluminação. E principalmente a forma precisa se sustentar visual e fisicamente. Aí sim podemos reproduzi-la o quanto for necessário. Os blocos se tornaram extremamente populares nas obras de construção civil ao longo do século XX. Além de serem apreciados por sua funcionalidade, passaram também a fazer parte de um senso estético. Um grande marco na disseminação do Cobogó foi a sua utilização na construção da Caixa d'Água de Olinda, um ícone da arquitetura moderna brasileira. Planejada em 1934 pelo arquiteto urbanista e modernista Luiz Nunes, a construção tem 20 metros de altura e duas fachadas cobertas de cobogós, que dão permeabilidade à estrutura monolítica do prédio e fornecem uma vista privilegiada da cidade. Nunes não foi o único modernista a incorporar o cobogó. De fato, o movimento modernista abraçou amplamente a sua utilização nos anos 1950, o que contribuiu para sua difusão e até mesmo glamorização. Em linhas gerais, sua utilização atendia a dois critérios fundamentais. Primeiramente, trata-se de um elemento funcional, replicável e passível de adaptação a diferentes projetos. Em contraposição, fazer artesanal possibilitava construir com materiais que poderiam ser fabricados massivamente, com maior precisão e menor custo. Em segundo lugar, o recurso ao Cobogó evidenciava também a busca dos modernistas brasileiros por elementos relacionados à nossa ancestralidade. O Cobogó era, desta forma, tida como um elemento genuinamente brasileiro, associado ao nosso passado colonial, mas ao mesmo tempo identificado com um novo jeito de construir e morar. Além de Luiz Nunes, Afonso Eduardo Reide, Rino Levi, Jorge Moreira, Oswaldo Arthur Bratic, Marcelo e Milton Roberto, Olavo Redig de Campos, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, entre outros, cada um à sua maneira, também foram grandes nomes da arquitetura modernista, que se utilizaram do Cobogó em suas criações. Reide, por exemplo, na construção de prédios residenciais menores, preconizou a utilização de um material bruto, como o cimento, no lugar da cerâmica.
além de atribuir um desenho simples e quadrado ao elemento, diferente dos cobogós empregados por Lúcio Costa no Parque Gimli, que contém formas mais elaboradas e dinâmicas. Oscar Niemeyer empregou o cobogó em muitas de suas obras entre os anos 1930 e 1950. No Conjunto Moderno da Pampulha, ele se faz presente não apenas na residência que hoje abriga o Museu Casa Kubitschek, mas também na Casa do Baile. Nas décadas seguintes, o cobogó passou a compor significativamente a paisagem de Belo Horizonte, estando presente nas fachadas de edificações emblemáticas, como o Mercado Central e o Mercado Novo, e também em diferentes prédios do Campus Pampulha, da Universidade Federal de Minas Gerais. Desde a construção do Conjunto Moderno da Pampulha, também é possível observar o contínuo emprego do cobogó, mas também de outros elementos da arquitetura moderna nas novas residências construídas na cidade, inclusive em bairros de classe média e classe média baixa de Belo Horizonte. O pesquisador Fernando Lara identifica a recorrência de telhados borboletas, de marquises inclinadas e de colunas de metal, mas também do brise e do cobogó em diferentes casas da cidade. Para Lara, esses dois últimos desempenhavam um papel importante na composição geométrica da fachada, ora reforçando as verticais em oposição à linha do telhado, ora horizontalmente contrapondo-se às colunas metálicas. Observar as fachadas também é um exercício de investigação ao redor da maneira como o vocabulário moderno é apropriado na construção dessas residências, que na maioria dos casos não foram projetadas por arquitetos. Isso porque a configuração dos cômodos no interior das casas não apresenta diferenças consideráveis em relação às plantas do início do século XX. São principalmente as fachadas que vão apresentar elementos modernistas reutilizados, readaptados e redesenhados. De toda forma, esse fenômeno revela as maneiras peculiares e diversas que a arquitetura moderna brasileira foi assimilada pelas classes médias, não se restringindo aos movimentos vanguardistas, aos edifícios públicos e às residências de elites econômicas. Apesar das intensas modificações na paisagem urbana, algumas dessas residências ainda se fazem presentes. O cobogó do Museu Casa Kubitschek está situado na área posterior do terreno, logo após o Jardim de Canga. Ele é composto por um total de 560 peças cerâmicas vitrificadas e de cor amarela, divididas em 7 blocos, cada um formado por 80 peças, dispostas ao longo de uma mureta com cerca de 20,5 metros de comprimento e 1,73 m de altura. Cada painel de cobogós tem altura de 86 centímetros e largura de 280 centímetros, e cada peça mede em torno de 18 centímetros de largura e altura, além de conterem um espaço de centro quadricular de 3,5 centímetros. Acredita-se que o cobogó presente no museu foi construído em 1943, juntamente com a casa projetada por Oscar Niemeyer. Ele tem a função de oferecer um local fresco, arejado e sombreado para a área de lazer. Além disso, separava essa área do antigo barracão que abrigava o caseiro da residência, delimitando, assim como o resto da casa, os espaços sociais e os espaços de trabalho.